uma coisa que é muito séria mesmo, por exemplo, o câncer de colo intestinal tem aumentado drasticamente, não é isso? Por que o câncer de colo intestinal tem aumentado drasticamente? Porque as células do intestino são células que se reproduzem bem mais rápido que outras células que nós temos no corpo. Então, quando o alimento toca o intestino, ele está carregando células também. Isso faz com que altere a multiplicação celular. E aí o que acontece? Agora vai uma advertência a mulheres que estão aí fazendo uso há anos de produtos para melhorar a função do intestino. Isso aí. O que se toma, o que se usa, inclusive com os mesmos vegetais, que falam os derivados do tamarindo e não sei o que, isso e aquilo, mesmo os vegetais, eles têm uma atividade que eles são irritativos das células finais do cólon. O que é irritativo? Ele irrita a célula para que o músculo contraia e expulse as fezes. Quando eu tenho irritação constante naquele lugar, a multiplicação celular vai ser maior. E ela sendo maior, eu posso ter uma variação aí de células com DNA errados e que se transformam em células cancerígenas. Por isso, a advertência é: aqueles que usam substâncias irritativas para intestino, não é o ideal. E aqui um contraste maravilhoso para a gente prestar atenção é o seguinte: todo mundo conhece um produto derivado de magnésio que é chamado leite de magnésio, né? Sim. Ele é hidróxido de magnésio. O hidróxido é uma base, é algo com um pH alto, acima de 7. Então, ele tem uma atividade também irritativa. Não é igual o magnésio quelado ou cloreto de magnésio, que não tem essa atividade. A atividade dele é diferente, ele retém a água e melhora o peristaltismo. Então, as pessoas que utilizam ainda essas substâncias para tentar eliminar as fezes do intestino, elas estão cooperando para que possa ocorrer uma variação das células com multiplicação errônea. E aí entra também um outro problema, que são os alimentos não naturais, os alimentos transformados que nós recebemos, não são os ideais para o nosso organismo. Então, por isso que há cuidado e por isso que nós temos que pensar na suplementação. A suplementação veio para ajudar o homem. A primeira sobre o magnésio. Você veja, eu sou farmacêutico desde 79. A minha esposa, desde criança e adolescente, até uns 15 anos atrás, sofria com problemas de prisão de ventre, intestinal e tal, isso e aquilo, com diversos médicos e tratamentos, e nada funcionava. Um dia, Fernando, eu recebi na minha casa uma sobrinha minha, e ela falou: tio, por que o senhor não usa cloreto de magnésio para tia? Eu falei: cloreto de magnésio? Sinceramente, igual a Oro Pronobis aqui, eu não tinha tanto conhecimento. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei abismado com as utilizações do magnésio e a falta que ele faz no nosso organismo. Então, hoje em dia, você tem ele na forma de cloreto de magnésio simples, você tem ele quelado com aminoácidos para absorção intracelular, mas quando a minha esposa começou a utilizar, Fernando, foi uma maravilha. Na mesma semana, ela começou a ter mudou a função intestinal, e o magnésio, diferente do que esses produtos que estão no mercado, que causam irritação no intestino, no colo intestinal, para fazer com que o intestino esvazie, ele não faz isso. Ele faz com que entumeça mais as fezes, elas fiquem mais
cheias de água, e também ele aumenta o peristaltismo, o movimento do intestino. Então é algo maravilhoso. E aí eu comecei a ver, como você sabe muito bem, você tem produtos com magnésio, eu comecei a ver a gama de atividades que o magnésio tem. É muito grande. E as pessoas, às vezes, não estão percebendo isso. E, principalmente, como nós vamos ficando um pouquinho mais idosos, a necessidade de repormos e termos uma dieta com magnésio para dormirmos melhor, para termos a função de digestão melhor. Eu disse para vocês do problema intestinal, mas o magnésio, isso é literatura. Nós estamos falando aqui de estudos científicos. Mostram que ele é ligado a mais de 300 reações no corpo. O nosso corpo é um laboratório muito bem elaborado por Deus para que fizesse todas as reações possíveis. Mas qualquer laboratório, mesmo o químico de fora, ele precisa das substâncias para que ele possa fazer as reações. Então, o produto que é o magnésio, ele é importante para diversas atividades. A partir daquele dia, eu indiquei para outras pessoas, mulher de um amigo meu também já idosa, que há muitos anos, desde a juventude também, não tinha, o intestino não funcionava bem. Naquela época, eu não achava na farmácia, só achava o produto em sachê, para você fazer a diluição. Depois começou a ter em cápsula, comprimido e tudo mais. E as diferentes apresentações. E eu vou mais longe. Eu acho que o magnésio associado a várias substâncias, ele pode ter utilizações específicas. Por exemplo, se eu utilizar ele com óleo de boragem, eu vou ter ali o ácido gama-linoleico, eu vou melhorar a TPM da mulher. E para a próstata, se eu usar ele com alguma sal palmeto, por exemplo, ou extrato de semente de abóbora, sabe? Ele é importante em tantas reações e as pessoas, às vezes, não têm visão. Mas a Meire está perguntando qual é o melhor magnésio para o intestino, né? Porque você tem magnésio de malato, você tem cloreto de magnésio, você tem bisglicinato de magnésio, você tem magnésio glicina. Eu não sei quantos sais de magnésio tem. E aí existe diferença entre cada um, logicamente, mas ela está perguntando aí para a saúde intestinal. Você indicaria qual, doutor Pianowski? Pela experiência que nós tivemos aqui em casa, que foi um alívio de 15 anos para cá, é o cloreto de magnésio. E quimicamente falando, o cloreto de magnésio, ele é mais simples de ser liberado. Por outro lado, para outras doenças e outras alterações, o dimalato, todos esses que são quelados, ele tem uma importância muito boa para serem absorvidos melhor pelas células. Então, claro que quando nós utilizamos o cloreto de magnésio, você tem que, é bom lembrar uma coisa aqui, igual sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio. É uma ligação iônica. Quando eu dissolvo o sal na água, Fernando, vai o sódio para um lado, o cloro para o outro. O cloreto de magnésio, quando eu dissolvo ele na água, vai o cloro para um lado e o magnésio para o outro. Então, ele fica fácil de absorção, nesse caso intestinal. Quando eu estou falando de absorção já em células neuronais, por exemplo, existem alguns estudos que os quelados são bem mais importantes. Mas, realmente, alguém falou aí que sem magnésio não há vida, é verdade. E eu posso dizer uma coisa aqui com tranquilidade, eu só fui conhecer uns 15 anos atrás, sendo farmacêutico, estudando, estando no meio. E tem uma coisa que eu vou insistir aqui, é o seguinte, nós continuamos estudando, nós, que eu digo, a indústria farmacêutica inteira, a indústria de nutrientes inteira, continua estudando
vai aparecer certas outras coisas que nós vamos descobrir com o tempo. Vocês lembram que há um tempo atrás o ovo era o maior inimigo das pessoas? É verdade. Agora já voltou, não. Poxa, você precisa repor com os ovos. Eu acho muito legal quando o Dr. Dair Ribeiro fala, né, que pode comer ovo à vontade, se acontecer algum problema com o colesterol, eu rasgo o meu diploma. Ele está certo. A minha esposa também teve uma experiência que ela foi numa médica, mas assim, Luiz, você tem que comer de 10 a 15 ovos por dia. O colesterol dela estava alto, eu falei, poxa, vai subir. E não, o colesterol desceu. Então, quer dizer, a ciência não para, ela está sempre evoluindo.